Oi, oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. Aula essa não só esperada, como necessária para todos os profissionais de vendas e todos os empreendedores que querem aprender a vender mais. O conteúdo que eu vou passar hoje para vocês é como criar um conteúdo de valor para prospectar clientes. Como que eu aprendi isso? Como que eu caí de gaiato dentro desse balaio que envolve muito marketing, não só a área de vendas. Há 9 anos que eu já trabalho com marketing junto com o processo de vendas. Eu digo para vocês assim, com total certeza do mundo, todo profissional de vendas de sucesso, ele precisa obrigatoriamente entender de marketing. Se não fosse isso, por exemplo, o Flávio Augusto, dono da Wiser, ele não estaria fazendo uma MBA que envolve marketing. Então, todo profissional de vendas de sucesso, ele precisa entender de marketing, porque uma coisa envolve a outra. O marketing, ele é responsável por gerar valor naquilo que é vendido. Então, se você não domina a forma de gerar valor na sua marca, no seu produto, no seu negócio, na sua empresa, você não vai conseguir vender. Você vai sempre cair naquele balaio de estou vendendo por preço e somente por preço, meu cliente quer desconto para fechar, e você sempre vai cair nessa seara. Então, é obrigatório de todo profissional de vendas de sucesso entender um pouquinho de marketing. Então eu comecei a criar essas estratégias tanto para mim, hoje inclusive é um produto que eu vendo dentro da minha empresa para pouquíssimas e bem seletas empresas por questão de tempo mesmo, mas essa estratégia de você gerar um conteúdo de valor e que te traga clientes é um segundo, terceiro, quarto, quinto canal de vendas, independente do que você tenha na sua empresa. Então você pode trabalhar com a prospecção direta, você pode trabalhar com prospecção de tráfego pago, você pode trabalhar com indicações de clientes, você pode trabalhar com a sua carteira ativa e você pode trabalhar com a criação de conteúdo de valor que te traga clientes. Por quê? Muito mais fácil do que você correr atrás dos clientes. E óbvio, gente, isso precisa ser feito. Muito mais fácil do que correr atrás de clientes frios que não te conhecem, que não sabem o valor que você tem, que não sabem o quão bom o seu produto é, o seu serviço é. É muito mais fácil a gente mostrar para o mundo e as pessoas virem atrás da gente por esse fator. É algo que dá um trabalho? É algo que dá um trabalho, mas é uma escolha de criar um novo canal de vendas. O marketing, ele precisa ser feito de qualquer forma. A gente expor o nosso produto, expor o nosso serviço precisa ser feito de qualquer forma no digital, porque as empresas que não estão no digital, elas vão logo sucumbir, elas vão ficando cada vez para trás, cada vez vendendo menos, sentindo mais essa perca de clientes, porque o cliente está no digital. A gente chega a estar conectado cerca de 9 horas por dia. Então, se a sua empresa não está no digital, se você como profissional de vendas não se posiciona no digital, precisa fazer isso o quanto antes. Quando que eu comecei a fazer isso? Quando eu ainda trabalhava como consultora de vendas há muitos anos atrás. E eu, trabalhando como consultora de vendas, entendi que a forma de me conectar com os meus clientes e os meus prospects seria muito mais fácil no digital, mostrando os bastidores dos meus dias de vendas, mostrando pedidos saindo, mostrando negociações sendo feitas. Então eu levei a ideia para a diretoria da empresa, que inclusive no primeiro momento negou essa ideia e depois foi um boom de sucesso. A gente vendeu máquinas industriais através desse processo de prospecção no digital. Mas a gente fez o quê? Eu criei um Instagram falando que eu era consultora de vendas da empresa X, que a empresa X vendia equipamentos de grande formato, e aí dentro desse Instagram eu conseguia me conectar com os clientes. Lembre, gente, eu sempre falo isso, a venda é conexão. Se você não se conecta com o seu cliente, você não vende. Partindo desse ponto, eu consegui ali continuar a comunicação com o meu cliente sem ter que ficar enchendo o saco dele. E aí, tudo bem, como é que tá? Ali ele via, eu tava sendo vista sempre, todos os dias que eu postava, eu sempre estava sendo vista e acompanhada por esses clientes. Então, é imprescindível utilizar do marketing em prol da sua estratégia. O primeiro ponto, então, é esse, é o porquê fazer isso. Utilizar uma estratégia de prospecção através de um conteúdo de valor faz com que o seu cliente te procure porque ele já entendeu o seu valor. Ele já entendeu o que você sabe, ele já entendeu quão boa ou bom você é. E aí você precisa continuar só fomentando essas estratégias que a gente vai ver ao decorrer dessa nossa aula de hoje. Então, criar esse tipo de conteúdo, que é o que eu vou ensinar vocês a como fazer, criar esse tipo de conteúdo vai fazer o quê? Vai fazer com que o seu cliente te veja como autoridade naquele assunto.
Então, ao invés de você ter que ligar para o cliente e dizer assim, nossa, cliente, nós somos os líderes do nosso mercado. Ao invés disso, você usa de estratégias de marketing para o seu cliente entender que você é muito bom naquilo que você faz. Esse é o conteúdo de valor, é você gerar valor na sua marca, no seu produto, no seu segmento. Essa é a noção básica que a gente tem que sair e o porquê, o maior motivo de porquê que a gente precisa fazer isso. Agora a gente vai entender onde exatamente eu vou, eu crio esse conteúdo, mas onde que eu espalho esse conteúdo? Existe um conceito dentro do marketing que é ser omnichannel, que significa o quê? Estar em todos os canais disponíveis, todos os canais possíveis. Por quê? Porque você está se fazendo presente. E isso, gente, você pode utilizar do mesmo post em vários canais diferentes. Eu, por exemplo, tenho conta no TikTok, coisas que talvez vocês nem saibam. Eu tenho conta no TikTok, eu tenho canal no YouTube, eu tenho meu Instagram, o meu LinkedIn, que é um dos meus maiores canais de prospecção, está no LinkedIn. Eu tenho meu LinkedIn, eu tenho meu Facebook, então eu estou presente em todos os canais, ainda não no Spotify, por falta de tempo. Mas logo eu também estarei com podcast no Spotify. Então a necessidade é de estarmos em todos os canais. O professor de Harvard, o Robert Hayes, ele diz que há 15 anos atrás as empresas brigavam por preço. Hoje em dia as empresas brigam por qualidade. E amanhã as empresas vão brigar por designer. Então isso é exatamente o que acontece no nosso mercado. Antigamente a gente brigava muito por preço e os clientes estão muito mal acostumados com isso. A gente brigava, era um mar vermelho e sangrento, inclusive tem até uma teoria do oceano azul e do oceano vermelho, mas era um oceano vermelho de tanto sangue por briga, né, entre empresas. Hoje em dia a gente já entende esse processo de experiência do cliente, o próprio cliente ele está mais exigente em relação à experiência e daqui a alguns poucos anos já vai estar muito mais forte o momento presente que a gente está vivendo, que é a questão do digital, que é quando ele traz isso de que a diferença vai estar no designer. Quem conseguir fazer um melhor marketing, porque o marketing é designer, é visual, quem conseguir fazer um melhor marketing, gerar mais valor, é que vai conseguir vender mais e vender melhor, falando em relação a preços. Hoje em dia, mesmo que a experiência do cliente tenha que ser o maior benefício que a empresa pode oferecer ao invés do preço, muitas empresas ainda estão naquele movimento quadrado de achar que é o preço que importa, de achar que o cliente vai fechar pelo preço. Muitos hoje ainda vendem como há 15 anos atrás, achando que o que define uma venda é o valor de investimento, quando na verdade não é. O cliente ele quer pagar mais. 7 a cada 10 clientes, isso foi uma pesquisa realizada, eu não tirei da minha cabeça esses números, mas 7 a cada 10 clientes eles dizem que eles pagam mais pelo produto ou pelo serviço se eles entenderem que aquilo vale mais. Então nós como clientes hoje, porque todos nós, mesmo que vendedores, também somos clientes, estamos mais exigentes, queremos uma experiência memorável. Só que para isso, obviamente, a empresa precisa oferecer. Se você não oferece, todo mundo vende tudo muito igual, se o seu segmento é todo muito igual, não tem nenhuma diferenciação, com certeza o cliente ele vai definir pelo preço. Então a gente precisa entender a importância do designer e é o que a gente vai descobrir hoje, como utilizar o marketing. Quando esse professor ele diz designer, ele está querendo falar sobre o marketing. Quando a gente utilizar o marketing ao nosso favor como profissionais de vendas, nós iremos conseguir fazer um novo canal de vendas que pode nos gerar muitos frutos, além de muitos frutos, uma diferenciação. Por quê? Porque com certeza a maioria das empresas no seu segmento não está apostando nesse tipo de prospecção. Mas ok, Ariane, então onde eu procuro esses clientes? É importante entender que você precisa definir quem é o seu público-alvo e principalmente onde o seu público-alvo está. Eu falei para vocês que eu estou presente em todos os canais possíveis e esse realmente é o recomendado, mas vamos supor que dentro do seu processo, dentro do seu dia a dia, fique totalmente inviável estar em todos os canais. Independente se você vende B2B ou B2C, o LinkedIn é o melhor lugar para você fazer negócio. As pessoas estão lá para falar sobre business e lá é o melhor lugar. A diferença é que muitas pessoas não sabem como criar conteúdo, e esse é o cerne central dessa aula, como criar conteúdo, e eu mesma, particularmente, já vi inúmeros profissionais que treinam vendedores, que treinam empresas na área de vendas, simplesmente fazer um card promocional assim, dizendo curso tal, dia tal, investimento tal, na escola, não sei o que.
E isso não vende, gente. O nosso cérebro é uma pesquisa da neurociência aplicada ao marketing e vendas de 2011. O nosso cérebro, ele se fecha cada vez que a gente é apresentado um discurso de venda. E quando a gente oferta algo assim descaradamente, o discurso, ele é de venda. A gente não tem efetividade nenhuma. Então a gente tem que entender que a forma de vender no digital é completamente diferente da forma da gente vender no offline. É muito diferente. Se alguém vê um post, a gente mesmo, se vê um post de alguém querendo vender, a gente não olha, não dá importância. Mesmo que a gente queira comprar aquilo, o nosso cérebro ele reage muito negativamente comparado a um marketing estratégico com inteligência, que é o que a gente vai ver um pouquinho hoje, né? Porque eu também não tenho como ensinar tudo sobre o marketing em um vídeo só, porque, gente, é muita coisa, é muito conceito, é muito diferente vender aqui do que vender no offline, tá? Mas não é difícil da gente aprender, é uma questão de estratégia, metodologia, passo a passo de você fazer para conseguir chegar naquele objetivo que você quer. Então, entendendo que a gente não consegue utilizar esse tipo de conteúdo de oferta, de estou oferecendo isso aqui, estou vendendo isso aqui, o preço é tal, nós precisamos entender como fazer. Mas antes, eu preciso entender onde eu tenho que colocar este conteúdo. O LinkedIn, como eu estava falando, é um dos melhores lugares para você atuar. Existem vários grupos dentro do LinkedIn. Eu quero trazer um treinamento aqui só sobre LinkedIn, que vai ser um outro treinamento, mas lá é um dos melhores lugares para você utilizar para fazer esse tipo de trabalho de gerar valor. E aí você pode colocar grupos regionais. Se você vende para todo o país, você coloca em grupos de todo o país, você adiciona e se conecta com pessoas da sua região, você se conecta com o seu público-alvo, e lá é o melhor lugar para você utilizar e usar muito para conseguir fechar negócios. Além do LinkedIn, o Instagram, para vocês entenderem como que funciona o Instagram no mundo business, ele basicamente é uma vitrine. É uma vitrine onde você expõe, tanto que o meu Instagram ele tem muito menos engajamento do que o próprio LinkedIn, mas você expõe muito o seu produto, expõe muito o seu serviço, e ali quando a pessoa quiser saber mais sobre você, ela vai entrar e entender quem é a sua empresa, qual é o seu produto, entender mais sobre você. Por isso que precisa estar um marketing condizente, um marketing estratégico e não só expondo. Tem que ser feito com intencionalidade. Mas o Instagram ele funciona basicamente como vitrine, é um excelente lugar para você também fazer conexões com essas pessoas. Aí, como que eu acho clientes dentro do meu Instagram, Ariane? Como que eu acho o meu público-alvo dentro do Instagram? Você consegue utilizar o Instagram de forma estratégica. Por exemplo, se o seu público é regional, são mulheres, você vende para mulheres ou você vende para homens da sua cidade. Independente do que a pessoa faça, você vende para homem e mulher. Só precisa ser homem, só precisa ser mulher, só precisa ser criança. Então, o que você vai fazer? Você vai em perfis como, por exemplo, notícias da sua cidade, onde ir em tal cidade. Você procura pela sua cidade lá na caixinha de pesquisa e você vai achar esses perfis e lá você entra e consegue se conectar, consegue seguir, mandar uma mensagem, consegue interagir com as pessoas por lá. Se você, por exemplo, vende para todo o país, eu super óbvio indico o LinkedIn, indico de segmentos que tenham a ver, segmentos que sejam condizentes com a sua área de atuação. Algo que eu utilizava muito no começo era o quê? Entrar nos meus concorrentes direto. Eu entrava nos meus concorrentes, inclusive eu utilizava uma estratégia, gente, de entrar no meu concorrente. A nossa empresa ela não tinha verba para marketing, só que esse concorrente tinha e eles faziam anúncios. Então eu entrava nesses anúncios dos concorrentes e eu pegava todas as pessoas que diziam eu quero saber mais, que faziam perguntas sobre o mesmo produto, que era o produto que eu vendia. Eu ia lá e interagia com a pessoa. Eu já vendi máquinas de 30 mil reais fazendo esse tipo de estratégia. Ou seja, as pessoas estão lá, as pessoas estão querendo comprar. Você só não está fazendo dinheiro porque você não está pensando estrategicamente da forma certa. Inclusive, esse processo de prospecção, a gente até chamou prospecção concorrentes e ficou rodando, óbvio, eu saí da empresa, não sei se ainda existe, mas ficou rodando, porque realmente ele gerou muito, muito, muito resultado. Além disso, você também consegue utilizar, por exemplo, o próprio Facebook, onde você ou entra em grupos da sua região ou em grupos do seu segmento e consegue colocar aquele conteúdo de valor lá para gerar mais prospecção, mais pessoas querendo saber sobre o seu negócio.
TikTok, YouTube são mais canais para você continuar divulgando e ser visto. Não necessariamente você vai conseguir ter alguma resposta rápida, mas é necessário estar. Só que você precisa definir ali os melhores canais. Eu indicaria, se você não tem tempo, se você está começando, eu indicaria você, com toda a certeza do mundo, o LinkedIn, e não tem como você não estar no Instagram, porque 74% das pessoas procuram o Instagram antes de fechar uma venda para saber mais sobre a empresa, saber mais sobre o produto. Então os dois são imprescindíveis para você estar inserido. Ok, entendi isso, Ariane, entendi onde eu devo, o porquê que eu devo fazer isso, onde eu devo fazer isso. Agora, como que eu realmente crio conteúdo de valor, que é a maior dúvida das pessoas. E se você chegou até aqui, saiba que essa aula vai valer muito a pena. São 4 tipos de conteúdos que você vai criar dentro da sua estratégia para você gerar esse valor em você, na sua persona, no seu produto, no seu negócio. Esses conteúdos, eles realmente geram autoridade em você. As pessoas entendem que você sabe do que está falando, que você é bom naquilo que você faz, e aí as pessoas te procuram. É exatamente esse o movimento. Elas leem ali que você entende sobre aquilo que elas estão precisando melhorar, e aí elas te procuram para saber mais sobre isso. Já fechei treinamento, já fechei parcerias, mentorias, já fechei muito e já fiz muito dinheiro através desse tipo de estratégia. O primeiro desses 4 tipos é você falar sobre a dor do cliente. Eu vou trazer aqui, eu vou colocar aqui na tela um dos conteúdos que eu criei, que é falando a dor da minha audiência, que é o quê? A minha audiência são vendedores. Então eu fiz um post falando sobre o que fazer quando o cliente some depois da apresentação. Muitos de vocês sofrem demais com esse tipo de situação, de apresentar a proposta, falar o preço e o cliente sumir. Isso porque não entende, ainda não sabe trabalhar dentro de um processo de vendas, ainda tem que melhorar essa questão de entender qual que é o timing certo de cada coisa. Por exemplo, você nunca vai apresentar um produto, apresentar o seu serviço para alguém que você não se conectou, que é inclusive o que eu falo nessa postagem. E aí eu trago e ensino algo sobre isso, e no final ainda coloco uma CTA para a pessoa ou me seguir no Instagram, que no LinkedIn normalmente eu levo as pessoas para o meu Instagram, ou então adquirir a assinatura da plataforma aqui da Neurovendas Club. Então esse é o primeiro ponto, é você falar de uma dor, algo que a maioria da sua audiência sofre, algo que incomoda a sua audiência. E aí você ensina e você faz um post, assim como eu fiz, ensinando sobre. Eu vou deixar todos os posts, inclusive, aqui na descrição, tá? Cada um para vocês analisarem lá a estratégia, analisar a legenda, analisar tudo. E aí você faz um post falando como a pessoa deve agir, ou o que ela deve fazer para evitar esse tipo de circunstância novamente. Então esse é o primeiro tipo. O segundo tipo, então, é você falar sobre algum resultado em formato de storytelling. O que é storytelling, Ariane? O storytelling é a arte de contar histórias. Você nunca, e esse é o maior erro das pessoas no marketing, você jamais vai colocar, por exemplo, assim, a pessoa saiu desse ponto para esse ponto. Ah, isso aqui era como, vamos supor que eu vendo algo de emagrecimento, né? Eu vendo algo de estética. Aqui era a foto da pessoa antes e aqui era a foto da pessoa depois. As pessoas estão cansadas desse tipo de informação. O que envolve uma pessoa a realmente interagir com você, o que envolve ela é o ato de você contar histórias. E eu vou dizer uma coisa pra você. Esse fato de você mostrar um antes e mostrar um depois não vai te gerar autoridade nenhuma. Vai mostrar que você faz um trabalho bem feito. E o mínimo que as pessoas querem é um trabalho bem feito. O mínimo que elas querem é o resultado. Agora, quando você conta uma história, você tá inserindo personagens, falando daquela história, falando das dores da pessoa. Por exemplo, se é um produto de emagrecimento, essa pessoa sofria com isso, isso e isso, e aí no final você mostra o resultado que você conseguiu, aumentando ainda mais essa necessidade, esse desejo nas pessoas que querem sair desse estado para ir para esse estado. Então, sempre utilizando o storytelling ao seu favor. Como, por exemplo, nessa postagem que eu também vou deixar aqui, onde eu ensinei como que uma pequena mudança no script de vendas gerou mais abertura para levar uma apresentação. E aí eu contei da dor de uma cliente, que realmente era uma dor, que isso aconteceu de verdade, e aí eu contei da dor da cliente em formato de história, qual foi o resultado que a gente conseguiu. É um antes e depois, sem dizer assim, essa cliente não conseguia fazer tal coisa e começou a conseguir fazer depois. Então, na verdade, a gente insere personagens e conta histórias a partir desse tipo de estratégia. E como que você pode fazer isso? De 3 formas. Você pode fazer isso
mostrando um antes e depois, contando uma história com o personagem dessa história. Você pode fazer isso mostrando um resultado que você teve, independente do nicho que você trabalha. Ah, a pessoa começou a economizar tanto utilizando nosso produto, a pessoa melhorou tanto utilizando nosso produto. Sempre contando a história, falando de uma dor da audiência, a dor que a pessoa tinha e que foi sanada com seu produto ou com seu serviço. E você pode também falar sobre os seus resultados próprios, como que você conseguiu melhorar. Você antes vivia de tal forma, você antes era de tal forma, você antes tinha tal problema, e aí você passou desse problema, transformou isso, e esse é o seu resultado hoje. Mas para isso você vai contando a sua história. Então sempre que você fizer um antes e depois, você sempre faz um antes e depois com storytelling. O terceiro tipo de conteúdo que você pode fazer para gerar valor e trazer as pessoas até você é ensinando algo. É realmente ensinando sem querer vender nada de forma direta, é ensinando as pessoas e mostrando para elas que você sabe sobre o que você fala. E quando eu digo ensinando, gente, não é ensinando assim, eu vou pegar no Google, dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Qualquer pessoa consegue ir no Google e pesquisar sobre um problema. Mas você tem que fazer um post onde ninguém fale sobre o que você está falando da sua forma. Por isso que eu também indico utilizar o storytelling. Eu, em praticamente todos os meus posts, faço eles como se fosse contando história, como se fosse uma redação da escola que a gente fazia. Eu pelo menos amava fazer redação. Como se fosse uma redação que você faz e você vai contando ali sobre a sua forma de pensar sobre isso, sobre o que você aprendeu, sobre... o seu pensamento tem que estar embutido ali. Não é algo que as pessoas leram em algum lugar, não é algo Ctrl+C, Ctrl+V, é você falando da sua forma, porque isso faz com que as pessoas te vejam como autoridade também. Inclusive eu vou deixar também na descrição, eu vou deixar aqui o post que eu fiz, que foi um post recente que fala também exatamente sobre isso, sobre ensinar algo ali. Eu ensino sobre a minha audiência, uma dor também deles, né? Às vezes é sobre dor, às vezes é algo que eu aprendi, não necessariamente uma dor, às vezes é um desejo. Então você pode utilizar várias formas, mas a questão central é você ensinar a sua audiência sobre algo para mostrar que você sabe sobre o que você está falando. Então é muito diferente eu chegar oferecendo o meu curso ou até oferecendo aqui a assinatura da plataforma. Oi, gente, eu tenho uma plataforma onde eu ensino vendedores. E eu realmente ensinar, e no final desse post, que é até o que vocês podem ver como que eu coloquei, no final desse post eu fazer uma chamada para ação falando, se você quiser aprender mais sobre neurovendas, eu te ensino. A pessoa vai chegar no final pensando assim, poxa, essa pessoa sabe o que ela está falando. Então eu quero também aprender mais com ela. É exatamente esse o ponto que você tem que chegar. Você falar, fazer um post muito bem esclarecido e no final fazer uma CTA, fazer uma chamada para ação que leve a algum direcionamento, que leve, nem que seja comentar para aumentar engajamento, que leve a pessoa a te chamar no direct, enfim, o que estrategicamente for melhor para o seu negócio, para o seu produto. E o quarto e último tipo de conteúdo de valor que você pode criar para utilizar na sua estratégia, que se a gente for parar para pensar que uma semana útil normalmente tem 5 a 6 dias, se 4 deles eu já gero valor, então eu já tenho muito conteúdo para postar, né? Já fica aí a dica para vocês. Mas o quarto tipo é fazer a pessoa se colocar em uma situação que você quer que ela esteja, quer que ela se veja daquela forma. É algo muito forte para você gerar valor, porque você está mexendo com o emocional da pessoa, você está mexendo com o desejo mais profundo da pessoa, e isso normalmente gera a pessoa para ação. Eu trouxe então um post do Wendel, que ele traz o Wendel Carvalho, né? Eu falo Wendel como se todo mundo soubesse. Do Wendel Carvalho, que ele é um coach e ele é bom dentro do segmento dele, ele é muito bom no que ele faz. E eu trago esse post para vocês, que eu vou deixar aqui também na descrição, para vocês verem exatamente como ele construiu essa jornada. Esteticamente é um post extremamente simples, não é difícil de você replicar, não é difícil de você criar, de você fazer. Todos eles, obviamente, tem que ser em formato carrossel, porque você tá o quê? Contando uma história, você tá criando ali um cenário com o seu cliente, levando ele passinho por passinho dentro daquilo que você quer que ele faça, que você quer que ele pense, da autoridade que você quer transmitir, do quanto você realmente é bom naquilo que você faz. Mas nesse post específico do Wendel, traz uma estratégia de visualização onde faz com que a pessoa se veja na posição de desejo que a pessoa quer. Ou seja, eu quero ser um palestrante de sucesso, ali nesse caso do post dele. Quero ser um palestrante de sucesso, quero ser uma pessoa bem-sucedida, eu quero ser uma pessoa que faça R$1 milhão.
quero fazer muito dinheiro. Então o que ele faz? Ele faz a pessoa visualizar que no próximo evento dele, porque ele quer vender o evento atual, no próximo evento dele no ano que vem, quem vai estar lá falando sobre como fazer 1 milhão vai ser a pessoa que nesse momento precisa se inscrever para aprender a fazer 1 milhão. Então é uma estratégia assim de ouro para você conseguir utilizar, e isso você pode usar dentro do seu negócio. Por exemplo, assim, imagine você sem tal problema, você traz a dor, mas de uma forma diferente, fazendo a pessoa se imaginar. Imagine você sem tal problema, conseguindo fazer tal coisa, e aí você coloca dentro do seu segmento, do seu nicho, da sua área de atuação. Esses são os 4 tipos de conteúdo de valor. Deem uma olhadinha nas estratégias que eu deixei na descrição, olhem e pensem, já analisem estrategicamente, com os olhos atentos, pensando como que vocês podem replicar isso para o seu produto e para o seu serviço. Vou dizer que é algo que vai chover de pessoas querendo? Não, gente, mas semanalmente eu tenho pessoas que me procuram sem eu fazer esforço nenhum, porque o meu marketing precisa ser feito, porque as pessoas precisam me ver como autoridade. Então eu vou fazer as postagens de qualquer maneira, eu tenho que fazer, eu tenho que estar no digital, eu tenho que estar ali dizendo que eu estou ali. Então, como esse trabalho está sendo feito, eu faço da melhor maneira possível, de forma extremamente estratégica, para fazer com que as pessoas me procurem enquanto eu estou prospectando por ligação, estou prospectando por WhatsApp, por tráfego pago, enquanto eu tenho outros canais de vendas, estou também ali presente, fazendo com que as pessoas me procurem para o que eu vendo, né? Os meus treinamentos, enfim. Eu espero que essa aula tenha te ajudado, que tenha te esclarecido, que tenha aberto novos horizontes aí para você. Se você tiver alguma dúvida em relação à estratégia, pode deixar aqui nos comentários dessa aula. Pode deixar lá no nosso canal no Telegram também, que eu vou estar servindo a vocês, como sempre faço, da melhor maneira possível. E a gente se vê no próximo vídeo.